cumprimentando aos assessores, aos repórteres, aos senhores senadores e senadoras, ao elegante presidente Dário Berg, que preside a casa nesse momento, eficiente, combatente senador por Santa Catarina, um estado que, pela graça de Deus, tem dado muito certo, natural da pequena Bom Retiro, aquela cidade montanhosa, aquele belo lugar. E cumprimentando ao povo brasileiro, a nação brasileira que assiste a TV Senado. Lembrando que a TV Senado sempre é uma boa opção, uma opção saudável e inteligente para a nação brasileira. Mas eu gostaria, neste momento, de trabalhar sobre o que o Evangelho fez para o mundo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer que nascido na Palestina pelo ano 28, 29 da era cristã, não conseguiu, até o presente momento, levar esta mensagem a todo o mundo. Mas o Evangelho tem sido o parâmetro das reais mudanças e da justiça social. Como exemplo, até poucos anos atrás, poucos anos passados, quando um potentado, alguém de notória importância na Índia, morria, ele, consequentemente, as suas esposas também eram sepultadas juntos. Havia tirania espalhadas por todo o mundo, regime de escravidão e tudo mais. Mas o Evangelho, mesmo quando ele não chegou em algum lugar, nós pusemos as ideias evangélicas, as ideias cristãs, nas mais altas cortes do mundo. E também nós influenciamos primeiramente a Liga das Nações e depois a ONU, que serve de parâmetro para os conceitos e as leis em todo o mundo. Inadmissível que a perseguição dos seres humanos, a escravidão e algo semelhante possa continuar quando a luz do Evangelho chega. Mas eu queria lembrar de um versículo bíblico narrado em Gálatas 4:4, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz: chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. A plenitude dos tempos nada mais é o tempo propício pelo qual Deus fez que o mundo estivesse apto para receber o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus deve ter sido sacrificado, crucificado, talvez no ano 28 ou 29 da era cristã. É impossível precisar a data. Mas nós podemos dividir a história do cristianismo em 7 etapas bem distintas. Primeiro, a revelação do Espírito Santo com sua missão junto à igreja no dia de Pentecostes, talvez no ano 28 ou 29, ano Domini. Mais tarde, a mudança do status da igreja perseguida, que passa a ser a igreja protegida por decreto do imperador Constantino, pelo Edito de Milão em 313. E posteriormente, no ano 380, pelo decreto de Tessalônica, pelo imperador Teodósio, que a igreja agora deixa de ser perseguida ou protegida para se tornar a igreja oficial do Estado. No ano 1054, haverá o grande cisma, a grande separação entre os cristãos do Ocidente e os cristãos do Oriente,
de onde surgiram as igrejas ortodoxas. A quarta etapa, nós podemos dizer que iniciou-se na Alemanha, senador Dan, com Martim Lutero, em 1517, precisamente no dia 31 de outubro, que significa o dia da Reforma. Depois, no século XVIII e XIX, novamente uma grande etapa, época de grandes avivalistas, como John Wesley, George Whitefield e tantos outros pregadores de renome. Época dos avivalistas. Mas, pelo fim do século XVIII, vai acontecer a igreja praticamente retornando aos princípios da igreja primitiva. Quando, iniciando no país de Gales, o evangelista Roberto Evans redescobre, vamos dizer, a busca pelo Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. E um novo tempo de pentecostalismo que veio impulsionar as igrejas cristãs. Depois nós temos, logo a seguir o país de Gales, o pentecostalismo vai chegar no ano seguinte, ou 2 anos depois, nos Estados Unidos, onde temos o notório evento da Rua Azusa, de onde o evento começou a tomar proporções para todo o mundo conhecido. A última grande etapa, nós podemos dizer que aconteceu em 1922, com a missionária Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pois embora o movimento de renovação e o avivamento pentecostal tenham iniciado alguns anos antes, mas a plena revelação de quanto Deus poderia fazer, quanto o Espírito Santo poderia fazer pela humanidade, isso vai acontecer justamente após 1922, quando o mundo poderia tomar conhecimento que o Espírito Santo estava na terra para servir a sua missão como consolador e trazendo poder à igreja. Isto seria muito mais do que a manifestação plena do Espírito Santo, pois a partir dessa poderosa revelação, haverá uma verdadeira revolução nos modos e na dinâmica dos movimentos avivalistas nas igrejas pentecostais. Pois bem, no próximo dia 15 de novembro, estaremos comemorando mais um aniversário da nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular, que nasceu primeiramente no coração de Deus, lá no seu estado, meu presidente, comandado pelo Narciso Parisotto, e no Brasil, ela liderada pelo meu presidente, reverendo Mário de Oliveira, que tem impulsionado, pela graça de Deus, o crescimento dessa nossa igreja. Hoje, contando mais ou menos com 3,5 milhões de pessoas, com mais de 20 mil templos espalhados pelo Brasil, com aproximadamente 60 mil pastores, obreiros e missionários, abençoando a pátria brasileira. Este é o mês quadrangular. E comemoremos com alegria essa grande revelação que nos foi entregue, que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e voltará. Então, nesse 15 de novembro de 2018, quando o Brasil comemora 129 anos da proclamação da República, fato levado a efeito sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Meu presidente, sinceramente não sei se a República foi a melhor coisa que aconteceu para esse país. Porque alguns anos passados, depois da proclamação da República, Deodoro da Fonseca escrevia uma carta a seu sobrinho e dizia: a República não foi uma boa coisa. O próprio proclamador da República, ele confessava isso, ele tendo sido o primeiro presidente. Mas eu quero falar de uma proclamação extremamente importante e que essa eu tenho certeza, toda convicção,
que deu toda certo, que deu certo. Que foi a melhor coisa que aconteceu para a nossa pátria Brasil. 15 de novembro de 1951, os missionários Haroldo Williams, Emílio Vasquez, Haroldo Williams de origem norte-americana, Emílio Vasquez, peruano, fazem uma nova proclamação. E eles proclamam não uma nova república, mas sim a real libertação através da proclamação do Evangelho, que proclama aos cativos, aos perdidos, aos enfermos, aos oprimidos, aos desesperançados, que há uma esperança, pois Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e em breve voltará. Nesse 15 de novembro, completamos 67 anos na pátria brasileira, 67 anos da proclamação em solo pátrio. Nossa reverência, gratidão e reconhecimento aos nossos pioneiros, que pela graça divina, muitos deles ainda estão vivos, e se somam ao exército de nossos jovens quadrangulares, continuando a missão apostólica, que é proclamando a fé, o amor e a esperança. Abraço, meus irmãos, amigos e colegas. Parabéns a você que proclama que Jesus é a única esperança. Muito obrigado.